Já está iniciada a gravação. Vou fazer o compartilhamento aqui. Compartilhar, já estou vendo o chat. Então vamos começar a continuar os assuntos da semana passada e conforme for tendo qualquer tipo de dúvida, a gente vai tirando aí, né? Está vendo a parte de comandos básicos do Linux. Ficou faltando ver alguns poucos comandos, né? E, por fim, a gente vai ver a parte de links, link simbólico, hard link. Depois a gente passa para a parte de usuários e grupos. Então, vamos ver aí. Bom, a gente tinha visto até o comando touch, tá? Alguns comandos só para a gente poder ver aqui, né? Próximo comando aí da sequência que eu havia passado para vocês. Engasgada bem agora aqui o sistema. É o comando uptime. Tá pronto, voltou. O comando uptime é um comando simples que apenas diz quanto tempo a máquina está ligada, né? No caso aqui está dizendo que a minha máquina foi ligada às 18h24h26, né? Ou seja, está no ar há 24 minutos. Né? Se fosse alguns dias, estaria dizendo alguns dias. Lembrando que a gente viu também um comando chamado top, que esse comando top ele dá informações muito mais detalhadas, inclusive esse momento, né? Então aqui está dizendo a mesma informação, né? Há quanto tempo está ligado, né? Estou ligado às 18h24, aliás, está ligado, desculpe, né? Há 24 minutos. A máquina está, aqui é o horário atual, a máquina está ligada há 25 minutos e está apta, né? Para sair a letra Q. Né? Não tem muitos mais detalhes sobre isso. O Linux, tradicionalmente, quando é dado um boot, rola na tela uma série de informações e ele vai dizendo tudo que está acontecendo na máquina, o hardware que ele está reconhecendo, tudo aquilo que ele encontra, variáveis do ambiente são inicializados, e essa informação, ela, às vezes, pode ser útil para poder determinar se algum driver de algum dispositivo está corretamente carregado ou não, né? Se for necessário recuperar essas mensagens, existe um comando que é chamado demesg. Esse comando, ele rola na tela, ele joga na tela tudo que o Linux encontrou durante o boot, tá? Então, no caso aqui, se der o demesg, você vê rolando na tela, né, todas as informações que foram mostradas durante o boot, né? Para que serve isso? Vou dar um exemplo bem simples aqui, né? Por exemplo, a gente vai ver hoje como usar pipes e redirecionamentos, mas eu vou fazer um exemplo aqui. Eu vou dar o comando demesg, pipe, a gente vai descobrir hoje que é isso, e vou dar o comando less, né? Esse pipe vai pegar o comando demesg e jogar a saída dele como entrada para o comando less. Então o demesg joga isso na tela, ele vai pegar o que for jogar na tela e vai jogar para o less. O less ele vai mostrar linha a linha o conteúdo do arquivo, né? ou da saída da tela, né? Então, no caso, eu posso rolar para cima e para baixo e posso ver tudo o que aconteceu durante o boot, né? Eu estou querendo saber, por exemplo, se ele encontrou a placa de rede, qual é, né? Eu dou aqui uma barra Ethernet, que é para ele fazer a busca. Então, barra network, para ver se ele encontra. Network. Então, ele encontrou durante o boot uma placa Intel Pro 1000 Network Driver, né? E fez a inicialização dessa placa, tá? É raro alguém precisar, mas às vezes é necessário dar uma olhada no boot para ver o que está acontecendo, para depurar o que está acontecendo no sistema. É um comando que pode ajudar. O comando que a gente já viu aqui, embora não tenha visto formalmente, é o comando echo, né? A gente já viu que o echo é um comando para mandar informações para a tela. Na verdade, ele é um comando para se programar o shell do Linux. Então, se eu botar echo, uma saída, ele imprime uma saída, né? Então, imprimiu ali uma saída. No nosso caso, o importante é que ele pode ser utilizado para ver o conteúdo de uma variável, né? Por exemplo, a gente viu que o comando date, ele joga na tela data e hora. Se eu fizer alguma coisa do tipo teste igual, botar entre o sinal de crase o comando date, ou qualquer outro comando, ele vai jogar dentro da variável a saída do comando, né? Se eu quiser ver o conteúdo de uma variável, echo, $, nome da variável, a gente consegue ver o conteúdo, né?
Assim como a gente viu o PF do sistema, né, vendo a variável PF, eco, dólar, PF em maiúsculo, a gente consegue ver o caminho de busca dos comandos no sistema. Um comando que está faltando colocar aqui, tá? Mas eu vou comentar com vocês, a gente já vem utilizando, vocês já devem ter o conhecimento dele, é um comando sudo. Né? O que é o comando sudo? Usuários que são administradores do sistema, eles podem executar comandos de administrador. Né? Por exemplo, adicionar um usuário. A gente adiciona um usuário com um comando parwd. A gente vai ver mais adiante como adicionar desculpa, parwd trocar senha, add-user. Né? Então, se eu entro com o comando add-user, ele fala somente root pode acrescentar um usuário ou grupo no sistema, né? Porque o root é o superusuário do sistema. Mas eu sou um usuário administrador. O primeiro usuário criado no sistema é o usuário administrador. Então, o usuário administrador ele tem o direito de utilizar o comando sudo. Então, se eu botar aqui sudo add user, né? Sudo quer dizer superuser do, né? Faça como superusuário. Se eu simplesmente der um add user, eu não posso. Agora, se eu botar sudo add user, aí ele vai pedir a senha do meu usuário, confirmar que sou eu, né? E ele já mudou, né? Ele fala somente um ou dois nomes permitidos. Então, vou botar aqui sudo add user teste, adicionar o usuário teste. Aí sim ele está adicionando o usuário teste, pede a senha do usuário teste. Para frente a gente vai ver essa criação de usuário, né? Vai ficar mais tranquilo. Né? Esse usuário foi criado. Ok? Bom, além do sudo, existe um outro comando que é o su. O Gabriel está perguntando se é errado usar o root. A cultura do Unix, né? Não é nem do Linux, é a cultura do Unix. Se diz para a gente evitar ao máximo utilizar a conta root. Né? Por quê? Se a gente executa algum comando errado como root, o Unix ele parte do princípio que tudo o que o root manda fazer é para ser feito. Então ele vai e faz. Né? E um outro problema é a questão de vírus. O root ele tem acesso total ao sistema. Ele pode instalar qualquer programa no sistema, ele pode carregar qualquer processo em memória. Então, o vírus ele é um processo que vai executar em memória e que, quando o usuário termina a execução, o vírus sai. Um vírus, quando ele entra como root, ele pode ficar eternamente no sistema, né? um processo qualquer. Então, se você usa a conta root, você instala malware no seu sistema, ele vai ficar. Se você usa uma conta de usuário comum, mesmo que alguém faça malware ou um vírus para o Linux, o sistema é todo limpo quando você sai da conta. Existe essa preocupação no sistema. Então, é muito mais seguro você não utilizar a conta root. Né? Tem gente que usa, né? Não vê problema, usa com cuidado, mas conceitualmente errado. O ideal é sempre utilizar uma conta de usuário comum e, quando for preciso utilizar alguma coisa como root, usar o sudo. Né? Mas você não precisa logar no sistema para abrir um terminal como root, né? Que é o próximo comando que a gente vai ver. O comando su ele permite que você se torne outro usuário. Né? Aqui eu acabei de criar um usuário teste. Né? Se eu der o comando su teste, repara, olha a conta que eu estou. Fábio@ubuntu20. Usuário Fábio na máquina Ubuntu 20. Se eu botar su teste, eu peço para mudar o usuário do sistema nesse console, no caso, apenas no console. Ele vai pedir a senha do usuário teste, não é mais a senha de Fábio. Né? Eu forneço a senha do usuário teste, agora ele mudou, agora ele está como usuário teste. Né? Então, com o comando su, a gente muda o ambiente do usuário. Né? Sendo que tem uma pequena diferença de botar o comando su menos. Repara o seguinte, eu estava usuário Fábio, né? Em que diretório? Diretório til. O diretório til é o diretório do usuário, no caso, /home e /fábio. Eu entrei com su, eu apenas mudei o usuário do sistema. Eu passo a trabalhar com os privilégios desse usuário. Tudo que o usuário teste puder fazer, ele vai estar fazendo. Né? É o usuário teste que está executando no momento. Mas eu poderia ter entrado no sistema, na conta teste, vou dar o que? Exit para sair, né? Com su menos teste, colocando um menos na frente. Né? Qual é a diferença de colocar esse menos? Eu executo com o ambiente completo desse usuário. Tá? Se eu apenas boto su teste, eu mudei o usuário para teste. Se eu boto su menos teste, ele roda todos os scripts de teste como ele tivesse acabado de fazer o login no sistema. Então, se o teste faz algum script inicial, executa, será executado aqui.
Então, SU menos teste, ele pede a senha do teste. Né? E já, inclusive, entra em diretório diferente. Antes, ele entrava no meu diretório, o diretório Fábio. Como eu usei SU menos, ele vai para o próprio diretório dele, diretório tio. E esse comando, então, ele pode ser utilizado para quê? Né? Se você quer executar efetivamente com o root, você está na sua conta, basta no terminal você dar o comando SU menos. Se você não disser qual usuário você vai entrar automaticamente como root. Mas aí vem a pergunta, qual é a senha do root? Tá? Quando a gente faz uma instalação de um sistema operacional, dependendo do instalador, sistema operacional Linux, no caso, de uma distribuição, dependendo do instalador da distribuição, o comando não, o root pode ou não ter uma senha inicializada. No caso do Ubuntu, ele não tem uma senha inicializada. Né? A gente precisa colocar uma senha no root. Como a gente faz para colocar a senha no root? Para trocar a senha é o comando pagewd. Então, a gente vai usar o comando sudo, né, faça como superusuário, pagewd. Com isso, vai ser trocada a senha do usuário root. Né? Repara que para o root ele não pede a senha anterior. Tá? É uma das diferenças de usar o root. O root ele faz qualquer coisa, não interessa. Então, não interessa para o root saber a senha anterior. Você pode trocar a senha sem saber. Então, sudo pagewd, uma nova senha. Vou colocar aqui uma senha para o root. Repetir a senha para o root. Nesse momento, a conta root tem uma senha. Se eu der agora o comando su menos, boto a senha do usuário root. Né? Pronto, estou com a conta root @ubuntu20. Né? Repara que mudou o prompt. O prompt anteriormente era $, de um usuário comum. Agora é o hashtag, né? O nome atual, indicando que é a conta do root. Né? Então, o Gabriel tinha perguntado, né, se é usar o root logo direto. Você pode usar um terminal como root direto dentro da sua conta. Aqui eu estou com a conta Fábio, que é uma conta comum. Dentro dela, agora eu estou com o terminal como root. E se eu não quiser mudar a senha do root, quiser deixar sem senha, também poderia entrar. Né? Só que para isso, eu usaria o quê? Sudo su. Aí ele vai pedir a minha senha. Né? No caso, a minha senha já está gravada aqui. Ele entrou. Né? Entrou o usuário root e estou no diretório /Fábio. Então, com o SU, nós podemos transformar a nossa conta em qualquer outra conta, inclusive o root. Vocês devem ter estudado em sistemas operacionais a parte de cache, né, de como funciona um sistema de cache. Basicamente, um sistema de cache, ele acelera as escritas de um sistema e libera o sistema para o usuário. Né? E existem dois tipos de cache, basicamente. Uma cache chamada write-through e uma cache chamada write-back. Né? A cache chamada write-through é quando você manda escrever alguma coisa num pendrive, por exemplo. Né? Antigamente era disquete, mas hoje o exemplo atual é o pendrive. Né? Você manda gravar alguma informação no pendrive. Como funciona o write-through? Conforme você manda escrever no sistema, a informação fica escrita na cache, para acelerar uma futura leitura, mas ela é escrita no pendrive ou num dispositivo qualquer ao mesmo tempo. Né? Então, write-through é escrever através, né? Passar direto pela cache. Enquanto escreve na cache, também escreve no dispositivo. Isso é uma técnica utilizada pelo Windows, por exemplo. O Windows, quando você manda copiar um arquivo pendrive, ele vai copiando, e ele está dizendo que ele está copiando, ele está efetivamente copiando. Tá? Se você acabou de copiar, quando o Windows dá o OK, aquela informação ela está efetivamente no disquete. Já se você está no Linux, o Linux no esquema de cache write-back. Né? Como funciona o write-back? Ele vai dizer para você que ele já escreveu, ele rapidamente escreve, só que ele escreve apenas em memória cache e já te libera para você fazer outra coisa. Só que aquela informação não está efetivamente gravada no dispositivo, por exemplo, o pendrive. Então, você pode ter sido enganado, que a informação está lá. Se você está com muita pressa, você manda gravar, ele diz que gravou e você manda retirar sem desmontar, sem mandar desmontar. Né? Você vai ter a surpresa de que a informação não está no pendrive. Tá? Então, é importante ter esse conhecimento que o Linux ele usa um esquema de cache chamado write-back. Né? Aí vão até perguntar, isso é ruim, né? É ruim em termos de você ter a garantia de que foi escrito naquele momento.
mas o sistema ele executa bem mais rápido. O I/O é muito mais rápido, porque ele já libera as informações que já estão em cache. Você já pode se preocupar com outras coisas, e a própria escrita no dispositivo só vai acontecer quando o dispositivo tiver com mais folga para ser escrito. Então, como um todo, o sistema funciona melhor, tirando o problema da perda caso a informação não seja efetivamente gravada, né? Como, por exemplo, falta de energia. Então, existe um comando chamado sync. Se você quiser garantir que alguma informação ela foi escrita, você pode, no terminal, vir dar o comando sync. Quando faz o comando sync, descarrega todos os buffers, né? Ele não dá retorno nenhum. Ele simplesmente vai descarregar os buffers. Se você tivesse, por exemplo, mandado gravar alguma informação no pendrive, que essa informação não tivesse totalmente escrita, se você desse o comando sync, o sync só ia retornar, né? Ele só libera o prompt novamente quando ele termina de sincronizar, né? Quando o sync retorna, você sabe, tudo está gravado nos dispositivos, não haverá mais perda, né? Então, é importantíssimo no ambiente Linux, quando você coloca um pendrive, você realmente desmontar o pendrive, porque na desmontagem do pendrive, automaticamente o sync é chamado. Então, comando útil aí. Dois outros comandos. Comando name é para você saber que sistema você está utilizando. No caso, ele responde aqui Linux, né? Não trouxe muita informação. Mas se você botar, por exemplo, o name "-a", você vai saber todas as informações, né? É o Linux, o nome da máquina é Ubuntu 20, daqui é a versão do kernel que está sendo utilizado, o núcleo do Linux, tá? É a versão multiprocessamento simétrico, tá? É um GNU Linux, tá? Algumas outras informações, é uma máquina x86 64 bits, tá? Então, você recebe algumas informações do sistema. Outros comandos, um comando que eu vou escrever, mas não vou dar Enter, né? Ainda mais que eu estou como root, deixa eu até sair daqui do root. Se você quiser reiniciar o sistema, você só está em uma interface de texto, reboot. Você simplesmente executa reboot, você vai dar um reboot na máquina. Para você desligar a máquina, o comando é o comando shutdown. Isso tem na documentação que eu mandei para vocês. Acho que não tem na documentação, não tem, né, um outro comando que é o chamado route, né, que é um comando mais antigo. O route também para o sistema, ele desliga a máquina, tá? O problema do route é que ele vai até o passo final, só que ele não chama lá a CPI para poder realmente, efetivamente, tirar a energia da máquina, né? Deseternizar a máquina. Se você quiser que a máquina desligue com route -P, P de power off. Tá? Então, comando route-P vai desligar a máquina e realmente tirar toda a energia dela. Para a gente fechar alguns poucos outros comandos, né? O comando bonitinho é o WC, que é o word count. Se eu der o comando WC, ele vai numerar as linhas. Você viu aqui, por exemplo, cat /etc /parswd. Ele vai jogar na tela o conteúdo de parswd. Jogou. Se você usar o WC, ele vai fazer a mesma coisa. Não, desculpa, WC não. Aí no caso é que eu estou querendo falar NL, tá? NL. O NL vai numerar as linhas. Já o WC, ele vai contar quantas linhas tem o arquivo. No caso, o arquivo tem 48 linhas, 83 palavras e 2.827 caracteres. Então, ele dá informação de tamanho do arquivo em termos de bytes. Um modo interessante do Linux, principalmente quando a pessoa está trabalhando com arquivos textos, são os comandos cmp e diff, para comparar arquivos. Para isso, deixa eu fazer o seguinte, eu vou copiar para cá, para o meu diretório, o arquivo /etc /parswd, que é o arquivo de contas do sistema, a gente vai ver isso aí. E aqui dentro eu vou copiar o parswd, um arquivo chamado parswd.novo. E vamos editar esse parswd.novo. Vamos dar fazer algumas modificações nesse arquivo, né? Então, aqui na conta sys, eu vou passar de /dev para /device. Vou mudar o conteúdo da linha. Tem uma conta aqui, list, irc e gnat. Vou tirar essas 3 linhas.
tirei 3 linhas do arquivo. E aqui embaixo vou inserir mais 2 linhas. Vou escrever essas linhas foram inseridas. Salvar, fechar. Então, esse arquivo parwd.novo ele tem algumas modificações em relação ao arquivo parwd. Né? O comando cmp ele serve para comparar 2 arquivos. Então, por exemplo, cmp /etc/parwd com parwd que está aqui. São iguais. Né? Como são iguais, ele não vai dizer nada. Vai dizer que o retorno nulo, nada, significa que são iguais. Agora, se eu comparar o /etc com parwd.novo, o CMP de comparação ele fala, são diferentes. E ele fala onde ocorre a primeira diferença, no byte 136 na linha 4. Já o comando diff, ele é um comando que ele mostra as diferenças. Ele é bastante útil se você, por exemplo, está configurando um sistema e não lembra mais as configurações que fez, mas ainda tem o arquivo de configuração antigo. Ou então você tem 2 versões de um programa, de um código-fonte de um programa, e você quer saber a diferença entre elas. Então, o comando diff ele te ajuda a saber essa diferença. Então, aqui o comando diff /etc/parwd, comparando com o parwd que está aqui. Não tem diferença nenhuma, então não retorna nada. Agora, quando ele compara o parwd com o modificado, ele já vai dar as informações do que é que tem de diferente. Né? Por exemplo, ele está falando aqui que na linha 4, coluna 4, né? A coluna 4 é porque ele vai 2 pontos para ele significa separar 2 colunas, então coluna 1, 0, 1, 2, 3. Não está com alguma informação errada aqui. Não, desculpa. Esse C4 aqui, vou ter que ler depois no manual, tá? Mas vamos lá, linha 4. Na linha 4 tem uma primeira diferença. O sinal de menor significa que ele está apontando para o arquivo da esquerda. O arquivo da esquerda é o parwd. O sinal de maior significa que ele está apontando para o arquivo da direita, parwd.novo. Então, no arquivo parwd, que é o que está à esquerda, a linha ela tem /dev. No parwd.novo, a linha 4 tem device. Então, são linhas parecidas, tá? Mas que contêm uma pequena diferença na linha. Então, em vez dele dizer apenas que as linhas não batem, ele diz que ele mostra as linhas para que você possa encontrar a diferença entre elas. Né? Se vocês lembrarem, no arquivo da esquerda, eu retirei 3 linhas. Né? As linhas do usuário list, irc e ignat. Então, ele está dizendo aqui que na linha 15 do arquivo à esquerda, já que está o sinal de menor, né? Do arquivo parwd, tá? Existem essas linhas que não existem no arquivo da direita, no parwd.novo. E eu também coloquei 2 linhas novas no da direita. Então, na linha 34, à direita, essas linhas foram inseridas. Né? Então, é um comando que ele mostra a diferença entre arquivos. Então, útil para quê? Saber a diferença entre configurações, programas-fonte, etc. E para fechar, né, às vezes você vai executar um comando, parwd. Né? Onde está esse comando? Né? Se eu der um comando, o it parwd, ele vai dizer aonde se encontra o comando. No caso, /sr, /bin, o comando parwd. Bom, com isso a gente terminou os comandos básicos. No manual que eu passei para vocês aí, no documento, tem ainda comandos que são sobre compactadores. Né? Então, tem os comandos, a gente não vai gastar bastante tempo, vou comentar rapidamente, sem entrar em muitos detalhes sobre cada um. Né? O compactador padrão dos sistemas Unix é o compactador chamado como gzip, tá? GNU-zip. O gzip ele serve para compactar arquivos com um algoritmo parecido com o algoritmo do zip. Só que ele compacta um pouco mais, ele é um algoritmo mais moderno que o do WinZip, do PKZip. Falei que não ia, mas vou mostrar alertar com relação a uma coisa com ele. Tem aqui o arquivo parwd, né, que a gente usou aqui. Eu vou compactar ele com gzip. Gzip parwd. Quando isso é feito, o que acontece?
Cadê o arquivo parwd que existia antes? Não existe mais. Foi criado um arquivo parwd.gz. Então, quando a gente compacta com o gzip elimina o arquivo original. Ele cria um compactado, mas ele apaga o original. Tá? Isso é a característica do gzip. Então, tem que tomar muito cuidado quando utilizá-lo. Porque se a gente chega, compacta, transfere para um lugar, depois apaga o compactado, ficamos sem o arquivo original. Né? Da mesma forma, para trazer o original, que seria o gzip pywd.gz. Ele vai descompactar. Professor, desculpa interromper sua explicação. Fala. Boa noite. Boa noite. Você pode dar sempre uns 2 enters se você tiver assim, bem embaixo da linha, porque tem uma barrinha aqui da tá. que não me deixa ver a barrinha de controlar a câmera, microfone. Beleza. Obrigado, tá? Valeu. Então, no caso aqui, eu tinha o arquivo pywd. Quando a gente faz o gzip para compactar, ele cria o compactado, mas ele elimina o original. Da mesma forma que a gente faz o gunzip, uma característica dele é, ele descompacta, eu voltei a ter o pywd, mas eu perco o original, não tenho mais aqui o arquivo original compactado. Né? Então, o gzip e o gunzip, eles eliminam o arquivo original. O restante, não. Se eu quiser, por exemplo, usar o zip, para usar o algoritmo do zip, posso usar zip e unzip sem problema. Né? Tem um arquivador chamado tar também. O tar, ele compacta, junta, sem eliminar os originais. Né? Atualmente, a comunidade Unix ela tem dado preferência a um outro compactador, um tal de bzip. Né? Então, se eu botar, por exemplo, bzip 2, que é a versão atual dele, bzip 2, pywd. Ele criou o pywd.bz2 e, como ele é uma versão nova do gzip, ele também elimina o anterior, o pywd. Né? A diferença do bzip para o gzip é que ele compacta ainda mais que o gzip. Ele é um pouco mais lento, porque se você pegar um arquivo muito grande, o gzip ele vai compactar mais rápido que o bzip. Tá? Só que o bzip ele compacta bem mais, vale a pena esperar você precisar fazer transferência de arquivos grandes. Né? O bzip é o compactador padrão do kernel do Linux. Se você entrar em kernel.org para fazer o download do núcleo do Linux, você vai ver que as versões disponibilizadas estão todas em BZ2. Né? Porque compacta bem mais, consegue fazer uma transferência bem mais eficiente. Da mesma forma, BNZip 2 compacta, perdemos novamente o original. Compactadores, né? Clicar aqui chamar o navegador, é muito mais fácil a gente trabalhar na interface gráfica. Então, por exemplo, vou juntar esses 3 arquivos aqui, né? Segurar o seleciono os 3 arquivos, eu quero compactar os 3. Como é que eu faço? Eu clico com o botão direito, comprimir. Né? Ao comprimir, eu posso escolher se eu quero usar o formato zip, o formato tar.xe, que é o formato padrão do Unix, ou, por exemplo, o 7zip também, ele vai usar normalmente. Né? Vou chamar aqui compactado. Criou um arquivo compactado com os 3 arquivos dentro dele. Então, se eu precisar compactar coisas, eu posso ser por linha de comando ou pela interface gráfica, do modo mais simples possível, clicando com o botão direito em cima dos arquivos. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta até que a gente passe para o próximo tópico? Bom, falar então de links. Né? O que vem a ser um link? Vocês devem conhecer no Windows, né? No Windows você pode arrastar um determinado arquivo, segurar a tecla Ctrl Alt e soltar. Né? Quando você faz isso, eu acabei de fazer aqui com o pywd, eu criei um link para pywd. Né? Então, como a gente faz para criar um link? Pela interface gráfica. Simplesmente assim, pega um arquivo, seleciona, arrasta segurando o Ctrl Alt para qualquer lugar, está criado o link. Então, tanto faz se eu clicar em pywd para abrir o arquivo, como se eu clicar no link dele. O link vai apontar para ele. Né? Então, o que vem a ser um link? O link é um atalho
para um determinado arquivo ou recurso do sistema. Um comando executável, eu posso criar links à vontade, vou colocar links no desktop. Né? Quando eu fiz isso aqui, né, criei o link de PyWD, eu pedi o conteúdo, eu vejo que eu tenho um arquivo aqui chamado link para PyWD. Né? Se eu der o comando ls-l, mais completo, vai ver que link para PyWD, aparece uma setinha do lado e aparece /home, /fábio, /pywd. Né? Então, significa que tanto faz se eu clico sobre esse nome de arquivo, ou se eu clico sobre esse nome de arquivo. Vai dar na mesma. Né? Só que existe um outro tipo de link no Linux, que é o link chamado hard link. Né? Qual a diferença de um hard link para um link simbólico? Vou dar uma desenhada aqui. Vou chamar o Paint aqui. O sistema de arquivos do Unix, tá? O sistema de arquivos chamado EST2, é um sistema de arquivos baseado em inode. Tá? Inode é letra I, traço node. Tá? Como é um sistema de arquivos baseado em inode? Quando você pede uma entrada de diretório, então comando ls, né? Por exemplo, aqui deu o comando ls, -l, ele mostra todas as entradas de diretórios. Tá? Acho que você já deve ter visto em sistemas operacionais, mas vamos relembrar aí. Tá? O que são essas entradas de diretórios? Isso aqui é apenas uma estrutura, existe um arquivo especial, um arquivo do sistema operacional, que guarda essas entradas. Essa entrada aqui em particular, PyWD, ela é uma entrada de diretório e a entrada dela aponta para um local em disco que é conhecido como inode. E esse inode ele contém as informações sobre esse PyWD. Né? Então, o que é um diretório? Né? Um diretório de um disco, que na verdade é uma grande tabela. Né? Essa tabela contém várias linhas. Uma das entradas da linha é o nome do arquivo, né? Por exemplo, PyWD. Vou fazer de conta que eu consigo escrever PyWD aqui. Né? E uma série de informações sobre o arquivo. No caso, no sistema de Node, a entrada de diretórios contém o nome da entrada, PyWD, e o inode, que é um número que identifica onde aquele arquivo está. Né? Esse inode é um número de identificação no disco. Se eu botar aqui, por exemplo, ls-lhi, o i vai me dar informações de inode. O PyWD, ele tem o inode (157.007). Então, no caso aqui, 157.007. Né? O que significa isso? Que em algum lugar do disco do sistema, ele é todo separado em setores, esses setores todos agrupados. Existem alguns setores que dizem que são os inodes. No caso aqui, 157.007 é o inode desse arquivo PyWD. Né? Então, o que identifica um arquivo no disco efetivamente? Um arquivo ele é identificado pela inode dele, pelo número dele. Né? O nome na entrada de diretórios é apenas uma forma boa da gente reconhecer esse arquivo. Né? Fica muito mais fácil a gente se organizar por nomes. E aqui, nesse inode, tem uma série de informações sobre o arquivo. O dono do arquivo, esquemas de permissões do arquivo, proteção do arquivo, os setores do disco do arquivo, seus atributos, uma série de informações do arquivo. Fica tudo registrado nos inodes. Né? Esse inode é um arquivo com informações de controle. O arquivo realmente está espalhado em vários setores do disco. Como a gente encontra esses vários setores? Né? O inode aponta para cada um desses setores para que a gente possa encontrar os arquivos no disco. Tá? É um esquema bastante moderno de sistema de arquivos. O esquema do Windows, o NTFS, é um esquema parecido com esse, é uma evolução do inode. O inode é mais antigo, o sistema de arquivos do Linux, né? Mas é um esquema parecido, onde também a entrada de diretório aponta para um registro e esse registro contém informações do arquivo. Tá? Então, a gente vai ter uma diferença entre o link simbólico e o hard link. Né? O que é o link simbólico? Aqui eu tenho PyWD,
e no caso é 157.007. Né? Então, o inode dele é esse inode, 157. Está aqui que esse número vai ser importante para a gente. 0, 0, 7. Se eu quiser criar um link simbólico, como eu faço para criar um link simbólico? Né? Eu tenho um comando chamado ls, ln. Então, ln, né, de link, parâmetro "-s", paz-wd, e eu vou chamar aqui de link paz-wd. O comando ls-lh vai aparecer aqui escrito link paz-wd, que foi o link que eu criei. Ele é um link para o arquivo paz-wd. Né? Qualquer coisa que eu faça nesse arquivo link paz-wd, eu estarei fazendo nesse arquivo paz-wd. Repara que aqui na frente aparece um L, para dizer que é um link simbólico. Agora, existe um outro tipo de link, que é o chamado hard link. Se ao invés de eu ter usado o S, eu tivesse simplesmente colocado ln paz-wd, o meu alvo, e eu vou botar aqui, chamar de hard paz-wd. Repara aqui que hard paz-wd, onde está ele? Ele não tem nada indicando que ele é um link para paz-wd. Né? Aliás, eu tinha olhado errado, tá? 157.007 era o inode de paz-wd cópia. Tá? O inode de paz-wd é 132.023. Né? Vocês vão ver o seguinte, olha qual é o inode de hard paz-wd. 132.023. Né? Então, é o mesmo identificador. Repara que só esses dois vão estar iguais aqui. Né? O que aconteceu quando eu dei esse comando ln paz-wd hard paz-wd? Ele foi lá na tabela de arquivos, né? Então, veja 157.002, qual é o valor, hein? O valor é 132.023. Deixa eu corrigir aqui. (132.023). Ele aponta para o inode 132.023. Quando eu criei aquele outro, hard paz-wd, ele criou, né, um inode, ele criou uma entrada que aponta para o mesmo inode. Então, esse hard paz-wd, qual é o inode dele? 132.023. Ou seja, ele aponta para o mesmo inode do arquivo anterior. Tá? Ao passo que aquele arquivo que eu havia criado, link paz-wd, ele aponta para um outro inode qualquer. Né? Ele é um outro arquivo qualquer. E aqui ele é um link que aponta, que na verdade, melhor dizendo, ele aponta para essa entrada aqui. Então, a gente tem aqui, na situação de baixo, que a gente chama de link simbólico, S de simbólico, e aqui em cima que a gente chama de hard link. Alguns autores chamam de link duro. Né? Eu acho bem feio o nome. Tá? Qual é a diferença do link simbólico para o hard link? O link simbólico ele aponta para o nome do arquivo, ele aponta para o nome paz-wd. Tá? O hard link ele aponta para o mesmo inode. Em termos de efeito prático, tanto faz você utilizar um ou outro. Tá? No momento de utilizar o arquivo. Mas o que vai acontecer de diferente? Vamos imaginar que eu venha aqui e queira apagar esse arquivo paz-wd, o arquivo original paz-wd. O que vai acontecer? Né?
Se eu apagar o arquivo original, o sistema ele vai perceber que existem duas entradas de diretório apontando para o arquivo. Então, o comando rm, que é o comando para apagar, ele não vai efetivamente apagar esse arquivo, porque existem duas entradas apontando para ele. Como existem duas entradas apontando para ele, ele só vai apagar uma entrada de diretório. Então, se eu mando apagar a parte WD, ele apaga somente a entrada para WD. Se a gente for observar aqui, né, a entrada, os arquivos que possuem o mesmo inode, deixa eu pegar aqui, por exemplo, hard e parte WD, possuem inode, mas ele possui um número aqui do lado ainda. Existem duas entradas apontando para esse inode dele. No caso aqui, a entrada hard parte WD e a entrada parte WD. Possui duas entradas apontando. O que o sistema faz se eu mandar apagar a parte WD? O sistema vê que existem duas entradas, o sistema só apaga a entrada parte WD. Vamos ver aqui uma coisa, só para a gente ter certeza. Gedit parte WD. Eu vou escrever aqui em cima uma linha chamada parte WD. Então, ó, editamos o arquivo parte WD. Salvei. Se eu vier aqui, gedit, link parte WD. Eu estou editando o mesmo arquivo. Vou botar aqui a minha linha link parte WD. Salvo. Tudo que eu faço com qualquer um dos links é sempre o mesmo arquivo. Se eu for fazer o gedit, hard parte WD, é o mesmo arquivo. Então está aqui embaixo, ó, o hard. Então, conforme a gente está modificando, está vendo que é o mesmo arquivo. Agora eu vou apagar o par WD. rm par WD. Repara que aquele link que eu havia criado, ó, link par WD, e até o anterior, ficou até em vermelho aqui, ó. Né? Ficou um link perdido, porque o arquivo par WD não existe mais. Eu não tenho mais como acessar. Se eu puxar aqui o comando link par WD, edit link par WD. Não tem nada, não tem como acessar mais o arquivo. Deixa eu melhorar aqui a tela para poder acabar com aquele problema lá da última linha. Assim vai ficar melhor. Ao passo que se eu pegar o hard par WD, gedit, hard par WD, escrevi errado, né? Continua o arquivo ali. Né? Sem problema nenhum. Né? E se a gente olhar a entrada, o arquivo hard par WD, antes aqui aparecia que ele tinha dois links, duas entradas para o mesmo inode. Agora não. Eu possuo apenas uma única entrada para o inode. Tá? Ou seja, quando a gente usa hard link, nós criamos entradas diferentes para o mesmo inode. Eles se comportam como o mesmo arquivo. Né? Se eu mudo os atributos de um, automaticamente eu mudo os atributos de outro. Mas se eu apago uma das entradas, a outra se mantém. Né? Já para links simbólicos, não, links simbólicos não aponta para inode, ele aponta para o nome do arquivo. Como ele aponta para o nome do arquivo, se eu apago o arquivo original, eu perco tudo. Ok, isso aí? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Bom, se ninguém quer perguntar nada, eu vou assumir que ele está tranquilo. Né? Vamos ver aqui, então, começar um assunto novo, né, que é o que eu coloquei para vocês lá, que é a parte de gerenciamento de usuários e grupos. Isso aqui é a matéria que vocês precisam para fazer o primeiro trabalho lá da A1. Né? Então, a A1 é composto de dois trabalhos, AVA1 e AVA2. Agora não me lembro mais quem é a AVA1 e a AVA2. Se não me engano, a AVA2 é com relação ao gerenciamento de usuários e grupos. Né?
Bom, vamos então conversar sobre isso aí. Tá? No Linux, ou no Unix em geral, né, as informações de usuários e grupos, elas estão armazenadas em 4 arquivos. Esses arquivos estão no documento que eu coloquei disponível para vocês. Como todo arquivo de configuração ele fica no diretório etc. Né? Então, cd/etc é o diretório onde a gente encontra esses arquivos. Eu vou comentar esses 4 arquivos rapidamente, mostrando eles para vocês. Então, less paz.wd. Então, esse aqui é o arquivo original de usuários do sistema. Né? Ele possui alguns campos. Esses campos eles são separados sempre pelo caractere 2 pontos. Então, o caractere 2 pontos é um caractere especial, não pode fazer parte do nome do usuário. Né? E esse aqui, o paz.wd, ele contém alguns campos que são: o primeiro campo, o nome do usuário. Então, essa primeira linha aqui é o usuário root. Então, ó, usuário root, usuário daemon, usuário bin. Se for olhar lá embaixo de tudo do arquivo, tem o usuário teste, que foi aquele usuário que eu criei hoje com vocês. Tem também o usuário Fábio. Então, voltando lá para o início. Então, o primeiro campo é o nome do usuário. Né? Aliás, o nome da conta. Né? Se eu quiser trocar o nome da conta, eu posso vir aqui no arquivo e mudar. Né? Não é a melhor forma. Tá? A melhor forma é usar programas específicos para isso. Então, vamos continuar vendo aqui o usuário Fábio. O segundo campo é a senha. Né? Um campo destinado para a senha. Né? Nos primeiros sistemas, né, as senhas ficavam armazenadas nesse arquivo paz.wd. Né? Depois, por questões de segurança, as senhas foram movidas para um outro arquivo chamado Shadow. Tá? Então, os arquivos de contas do usuário, num determinado momento, que foi quando se criou o sistema de Shadow, Shadow é sombra, tá, em inglês, optou-se por passar dados que não dizem respeito a que todos tenham conhecimento, dados privativos de determinado usuário, para o arquivo à parte, um arquivo onde nem todos tivessem acesso. Então, o arquivo paz.wd é um arquivo que qualquer usuário do sistema pode ter acesso. Tanto que eu estou com a minha conta aqui e estou enxergando o conteúdo dele sem dificuldade nenhuma. Esse arquivo ele contém informações, são informações que podem ser necessárias para outros processos saberem sobre um determinado usuário. Então, por exemplo, o usuário Fábio. Né? Aqui, por exemplo, é o meu nome completo. Então, está Fábio como nome completo. Minha identificação de usuário, minha identificação de grupo, são informações que não tem problema nenhum os outros conhecer. Né? Qual é o meu diretório padrão? É /home/Fábio. Qual é o meu shell padrão? /bin/bash. Essas informações não tem problema nenhum se elas forem obtidas. Então, elas ficam nesse arquivo. A senha ficava nesse arquivo. Como a senha é uma informação sensível, ela foi removida desse arquivo. Só que, para manter compatibilidade com versões anteriores, o campo continua existindo. Dentro desse campo, pode ter qualquer coisa, até mesmo nada. Por padrão, coloca-se aqui dentro normalmente X ou asterisco. Tá? Então, antigamente, o segundo campo aqui seria a senha. O campo seguinte é minha identificação, o UID, identificação do usuário. Minha identificação de grupo, aqui grupo eu pertenço. Na verdade, é o meu grupo original. Tá? Quando eu entro no sistema, se eu não falar nada, o meu grupo é o grupo 1000. O campo seguinte é um campo chamado comentário sobre a conta. Se coloca aqui, normalmente, o nome do usuário. Né? Meu diretório padrão, como já falei. Né? E quando eu abro um terminal, qual é o meu shell? No caso, é o bash. Bom, auxiliar ao paz.wd, nós temos o arquivo shadow. Se eu tentar enxergar o arquivo shadow, eu tenho que ser bloqueado. Shadow, permissão negada. Né? Porque o arquivo shadow contém informações sensíveis, como, por exemplo, a senha do usuário. Então, se eu colocar... Como é que eu faço para ver o conteúdo dele? Ou tem que virar root com o comando su, ou com um usuário comum sudo. Sudo less shadow. Agora eu vou conseguir ver o conteúdo de shadow. Esse sou eu mesmo. Está aqui. Né? Quais são os campos? Né? O primeiro campo é o nome da conta, no caso aqui, por exemplo, a conta daemon. O segundo campo é a senha. Essa conta ela não tem senha, essa conta daemon, então tem um asterisco no lugar dela.
né? Aqui, o usuário root e a senha do usuário root. Ninguém vai achar que essa senha foi eu que coloquei, né? Então, essa aqui é uma senha criptografada. É um esquema de criptografia chamada criptografia sem volta, né? O que é uma criptografia sem volta? Se você pegar essa senha criptografada, você não consegue descobrir a senha original. Tá? Um esquema de criptografia tradicional, se você pegar uma chave e criptografa, você pega um texto qualquer, e você criptografa, se você fez um processo de criptografia. Né? Se você passar por um processo de descriptografia, a decriptografia, você volta ao seu texto original. O esquema de criptografia utilizado para senhas no Unix não tem volta. Né? Então, você pega a sua senha, criptografou, obteve isso aqui. Não existe o processo inverso para chegar na senha original. Tá? Então, tem uma certa segurança por aí. Né? O campo seguinte é quando foi feita a última troca de senha. Né? Isso aqui significa os dias decorridos desde 1º de janeiro de 1970. Tá? 1º de janeiro de 1970 é a data básica para sistemas Unix, também para roteadores e demais equipamentos de rede, que são derivados do sistema. Tá? Então, essa conta DIMON não tem a senha trocada desde o dia 18.667, desde 1º de janeiro de 70. O MD5 é um tipo de criptografia sem volta, Gabriel. Tá? Embora o MD5 seja mais um esquema que chama de hash, né? Mas funciona como poderia também ser usado. Alguns sistemas usam MD5 em senhas, né? Só que o MD5 gera um número pequeno, né? Uma quantidade pequena de caracteres, quando comparado, por exemplo, com isso aqui. Outra vantagem disso aqui, vou comentar aqui, né? Eu ia deixar passar em branco, mas o esquema de criptografia do Linux, ele funciona também com um esquema chamado esquema de salto. Né? O que é salto? Se você pegar, por exemplo, uma senha e criptografá-la com MD5, ela vai dar sempre o mesmo resultado. Né? Sempre, se você pegar qualquer coisa e jogar o hash MD5 em cima, ele vai dar sempre o mesmo resultado. No Linux, você trabalha com salto. O salto dele aqui são esses 4 meus caracteres aqui, $C e $G. Significa que os saltos é o salto 6G. O que é o salto 6G? Isso aqui fará parte do esquema de criptografia. Então, se você criptografou com salto 6G, você obteve isso aqui. Se você tivesse usado qualquer coisa diferente de 6 ou de G, todo esse texto aqui seria diferente. Né? Isso é para dificultar o esquema de testes de senha. Então, se você for testar uma senha, você tem que testar a senha com todos os saltos possíveis. Né? Então, vamos supor, você pegou o arquivo de senha, você descobriu que a senha do root é essa aqui. Aí você quer usar força bruta. Eu estou desconfiado que a senha do root é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Eu vou criptografar. Eu vou ter que criptografar com todos os saltos possíveis. Eu tenho que fazer vários testes possíveis nessa senha para descobrir se é ela ou não com a senha criptografada. Então, a dificuldade é mais. Então, esse aqui o primeiro campo quanto tempo a senha não é trocada. O segundo campo é de quanto em quanto tempo tem que trocar a senha. Né? Se tiver com o número 0, significa que não é obrigatória a troca de senha. Né? O outro campo é o número de dias após o qual a senha deve ser alterada. Então, é o seguinte, você coloca aqui, por exemplo, 365 dias. A cada uma vez por ano, o usuário vai ter que trocar a senha dele. Né? Então, é para você poder forçar a troca de senhas do usuário. Né? O próximo campo é número de dias antes que a expiração de senha a qual o usuário deve ser avisado. Então, aqui está 7. Ou seja, 7 dias antes da senha expirar, o usuário tem que ser avisado da troca de senha. O próximo campo é o número de dias após a expiração que a conta deve ser desabilitada. O seguinte, você está sem nada, então essa conta aqui não será desabilitada. Mas você pode botar aqui que o usuário ele vai ser avisado 7 dias antes e que 20 dias depois a conta é desabilitada. Então, 7 dias antes da senha vencer, o usuário é avisado.
Quando a senha vence, o usuário é obrigado a trocar a senha. Se passar 20 dias e ele não tiver trocado a senha, a conta vai ser bloqueada, né? Então, é o período de graça que ele tem para seria permitida a troca da senha dele, né? Se isso acontecer, o penúltimo campo aqui vai dizer quando que a conta foi desabilitada, e o último campo é um famoso campo reservado, não serve para nada, mas resolveram deixar reservado para alguma coisa. Então, são as informações de conta do usuário, né? Importante aqui, alguém precisa ficar decorando o que é cada campo? Tá? Ninguém precisa decorar campo nenhum, de nada, né? A gente só fala isso para vocês poderem saber que tipo de controle pode existir sobre a conta. Então, o que esses campos aqui, na verdade, representam, né? Ele guarda a senha e demais informações sobre quando a senha expira, quando ela expirou, se o usuário é obrigado a não trocar senha, tá? Basta saber isso, que existem esses campos. Então, esses são os arquivos, né? O ParWD, esse aqui é o arquivo Shadow. Então, esses dois arquivos dizem respeito à conta de usuário. Como eu faço para colocar um usuário sem senha, né? Se eu quiser uma forma, por exemplo, de tirar a senha do usuário teste, né? Eu posso vir aqui, sudo, não posso usar interface gráfica, eu posso sudo gedit shadow. Eu venho aqui no usuário teste, que foi o usuário que eu acabei de criar. Vou fazer um teste aqui, ver se ainda funciona nessa versão. Retiro a senha dele. Está sem senha. Salvar. E saio. SU teste. Entrou direto na conta sem pedir a senha, né? Porque é uma conta sem senha, né? Então, como a gente faz para pegar, trocar a senha da conta do usuário do administrador do sistema? Vamos supor que você tem uma máquina Linux ou Unix qualquer e você não lembra mais qual é a senha do root, e precisa dessa senha do root e não lembra mais senha nenhuma do sistema, num sistema antigo, né? Como você faz para recuperar a senha do root? Você vai tirar o disco da máquina, esse disco da máquina vai colocar numa outra máquina em Unix, vai montar esse disco lá e vai abrir esse arquivo. Quando você abrir esse arquivo, em outra máquina, você vai ter acesso ao arquivo de senha do sistema. Você vai vir aqui na conta root e vai simplesmente apagar a entrada de senha do root. Salva, desmonta o disco, bota o disco de volta na máquina original. Quando você der o boot na máquina, você manda entrar com a conta root, nem vai ser pedido a sua senha, você vai entrar direto, tá? Por isso que fala, né, que a segurança física ela é importantíssima. Se alguém tiver acesso físico à sua máquina e ele acessar o disco, ele vai quebrar completamente esse disco, né? E, na verdade, eu estou falando em tirar o disco, mas você não precisa nem tirar um disco, né? Se você chega num lugar, num servidor, e esse servidor está, por exemplo, com boot habilitado por pendrive, você dá um boot no servidor com um pendrive do Ubuntu, e aí você entra nessa máquina com boot pelo pendrive, com um disco ótico, né, disco virtual. Você entra no disco do sistema, você altera diretamente o disco, dá um novo boot e pronto, você já ganhou acesso à máquina, né? Isso se você quiser fazer na mão. Professor, Oi. isso que você falou também é ensinado como uma solução, às vezes, quando você perde o acesso ao disco. Tipo assim, você está citando o caso do invasor, né? Mas também o administrador daquela máquina, ele pode usar isso aí. Aí, às vezes, o cara deixa habilitado com essa intenção. Você tem que garantir a segurança física, que ninguém chega na máquina, né? Daí a importância da segurança física na máquina, né? Isso, assim, eu estou mostrando para vocês como fazer na mão, né? Se você se não quiser ter trabalho de ficar lembrando como é e já tiver disponível à mão, tem um monte de CD pronto, que é só baixar a imagem ISO, botar no pendrive ou botar no CD. Eles usam muito a distribuição FreeBSD para isso,
que você dá um boot na máquina com aquela unidade, com aquele pendrive, e aí você diz, ó, eu quero entrar no sistema tal. E ele já até coloca para você a senha que você quiser, tanto no Windows quanto no Linux. Então, eu perdi a senha do administrador do Windows. Aí esses CDs, eles vão lá e botam para você a senha que você quiser. Basta você ter acesso físico à máquina. Então, a segurança física ela tem que ser, ela é importantíssima. Um outro arquivo, ainda no diretório etc, diz respeito aos grupos. Né? O arquivo group, deixa eu editar. O arquivo grupo ele guarda os grupos do sistema. Então, cada usuário tem, desculpe, isso aqui são os vários grupos do sistema. Quando a gente cria um usuário, automaticamente é criado um grupo com o nome do usuário. Então, por exemplo, aqui existe um grupo chamado Fábio. Mesmo esquema, antigamente existia a senha aqui, agora a senha não fica mais aqui. E o ID do grupo. Então, quais são os campos do arquivo grupo? Nome do grupo. Antigamente tinha a senha, hoje é um campo que não serve para nada. O GID, que é a identificação do grupo, e a lista de usuários do grupo. Né? Se eu quiser colocar usuários em grupos, como é que eu faço? Eu venho aqui no arquivo grupo e saio colocando o nome dos usuários do lado, separados por vírgula. Ver se existe algum grupo aqui. Por exemplo, esse grupo ADM. Ele é o grupo de identificação número 4 e 2 usuários fazem parte desse grupo. O usuário syslog e o usuário Fábio. Né? E existe um arquivo chamado gshadow, que é um arquivo com informações mais sensíveis do grupo. Né? Permissão negada, tem que ser administrador para isso, sudo. Então, aqui as informações dos grupos. Né? Se o grupo tiver uma senha, a senha do grupo vai estar aqui. No caso aqui, nós não temos nenhum grupo com senha. Né? Para que serve a senha de um grupo? Se um grupo não tem senha, por exemplo, esse grupo ODM, ele não tem senha. Né? Então, podem entrar no grupo ODM os usuários syslog e Fábio. Né? Agora, se um grupo tem senha, qualquer um pode fazer parte do grupo. Só que quando esse usuário pedir para fazer parte do grupo, será perguntada a senha do grupo. Né? Para esses dois usuários não serão perguntados, mas os demais usuários, se ele quiser fazer parte do grupo, se ele quiser usar com os direitos do grupo, ele vai saber. Tá? Vai poder, desde que ele saiba a senha. Então, são esses 4 os arquivos que existem. Né? Vamos agora aqui como a gente faz então para criar usuários. Né? Como a gente pode criar usuários? Você pode vir aqui no arquivo e simplesmente criar direto na mão. Se você quiser vir aqui, usar um editor de texto, está aqui o gedit. Gedit, PyWD. Eu venho ao final do arquivo. Quero criar um novo usuário, o que eu faço? Venho no final, dou um Enter. No final, dou um Enter, né? Ficou lá em cima, deixa eu tirar a linha. E coloco aqui na mão, que vou criar um usuário outro, chamado outro. Então, eu crio aqui um usuário chamado outro. Vou botar X no lugar da senha. Eu tenho que criar uma identificação única para ele, eu tenho que garantir que não tem nenhuma identificação igual a essa. Vou botar aqui a identificação em 1002. Eu vou querer que ele faça parte do grupo teste, então o ID do grupo dele vai ser 1001. O nome dele é outro usuário. E por aí vai. Diretório home dele. /home /outro. O shell dele. /bin /bash. Fazendo isso aqui, eu vou estar criando uma entrada para esse usuário outro. Né? Da mesma forma, eu vou ter que ir lá no arquivo shell, eu vou ter que botar todas as informações de senha e tudo mais. Né? Mas será criado. E eu tenho que fazer algumas outras coisas no sistema também. Eu tenho que criar esse diretório /home /outro. Eu tenho que colocar ele como dono desse diretório. Então, posso fazer essa criação de usuário mexendo diretamente nos arquivos. Só que não faz sentido fazer isso se eu tenho aplicativos do sistema, programas que já fazem tudo isso para mim de uma forma bem mais automatizada. Né? Então, vou sair daqui sem salvar. Né? Como a gente faz para criar um usuário, então?
para criar um usuário, a gente usa o comando add user. Add user. Com o comando add user, a gente passa para ele, tem que ser administrador, né? Então, no caso, sudo add user. Qual usuário que eu quero criar? Aquele lá, outro. Então, ele está criando esse novo usuário. Né? Repara que ele já faz, ó, adicionando o usuário outro, ele criou o usuário outro. Adicionando o novo grupo. Então, o grupo 1002. Né? Cria o diretório pessoal, copia arquivos de inicialização lá para dentro. Né? Então, já monta a estrutura de diretório para esse usuário e pede a senha. Né? Botar a senha para ele aqui, confirmar a senha. Né? Agora ele está pedindo... Opa, as senhas não são iguais, está escrevendo errado. Então, vou botar a senha. Ih, fiz tudo errado, deixa eu dar um Ctrl C aqui. Vou ter que apagar aqui... Apagar aqui o usuário para poder criar direito. Beleza. Vamos criar de novo aqui. Add user outro. Então, nova senha. Então, colocou a senha. Nome completo do usuário. Vou chamar de outro usuário. Ele pede algumas informações aqui. Número da sala. Né? Essas informações não são obrigatórias de colocar. Vou colocar só para aparecer. Vou botar o número da sala 111. Isso aqui seria número, pode ser número da sala, número do telefone, número ramal, qualquer coisa. Telefone do trabalho 222. Telefone residencial 333. Uma outra informação qualquer que eu quero botar. Vou botar 444. A informação está correta? Sim. Eu pedi para ver o conteúdo do arquivo PyWD. Foi criado lá o usuário outro. O nome dele, outro usuário. Aquelas informações foram colocadas separadas por vírgula. 1, 2, 3, 4. Diretório de trabalho. E o shell padrão dele. Então, com o comando add_user, nós criamos com facilidade um usuário. Né? Da mesma maneira, eu posso criar um grupo novo. Como é que a gente cria um grupo novo? Comando add group. Sudo add group. Faltou o nome do grupo. Vou chamar de novo grupo. Então, criação de grupo é só criar um grupo com o nome, está criado já. Já foi criado o grupo. cat/etc/grupo. Está lá criado um novo grupo e está criado também um grupo chamado outro, que foi o grupo do usuário. Para trocar a senha de um usuário, né? Se eu quiser trocar, por exemplo, a minha senha, eu estou como usuário Fábio, basta que eu execute o comando pywd. No caso, ele vai pedir a senha atual de Fábio. Tem que botar a senha atual. E a nova senha 2 vezes. É que eu botei a mesma senha, então tudo bem, vou botar aqui. Não está gostando da senha que eu estou botando. Agora ele vai gostar. Errar, né? Ih, caramba. Senha atualizada. Agora, se eu quiser trocar, se eu for o root, vou entrar como root aqui. Como root, eu quero trocar a senha de Fábio. Pessoal, voltou aqui agora. Compartilhar de novo a tela.
Bom, faltou luz aqui em casa, mas ainda bem que faltou e voltou rápido, né? Aqui tem problema de às vezes faltar, mas tem um lado bom que volta rápido. Então, depois eu vou editar esse vídeo aqui e vou cortar essa parte aí do faltou a luz, para quem for ver depois. Então, voltando ao assunto aí, né? Tá vendo o ParWD, né? A gente tinha visto aqui como funciona o ParWD para um usuário comum. Agora para o root. Como o root faz para trocar a senha de um usuário? Deixa eu voltar aqui o meu chat. Tá, beleza. Então, como o root faz para trocar uma senha? Então, como root, né? Lembrando aqui, entrei com SU-, entrei na conta como root, então estou como root aqui, está o jogo da velha, meu hashtag. O root, ele simplesmente bota ParWD e o nome do usuário. Então, ParWD Fábio, para tocar a senha do usuário Fábio. O root não precisa saber a senha original do usuário, ele só pede a nova senha. Então, nova senha, repete. Senha atualizada com sucesso. Sendo que com um detalhe, né? Aqui em cima vocês viram quando eu tentei botar uma senha muito fácil, um usuário comum não pode. Aqui como root, o root pode tudo. Ele pode botar a senha mais simples do mundo que não vai ter problema. Né? Uma outra coisa. O root pode usar ainda o "-e", né? Deixa eu botar aqui. ParWD, "-e", para o usuário outro. Com o parâmetro "-e", o root força a troca de senha. Então, vocês podem, por exemplo, botar uma senha para um usuário fácil, mas você quer que o usuário seja forçado a trocar por uma senha mais difícil depois. Então, no caso aqui, vamos supor, acabei de trocar a senha do usuário outro, aí eu dou o comando ParWD "-e" outro. Tá? Com isso, informação de expiração de senha alterada. Né? Ele vai lá no arquivo de senhas e coloca a informação que a senha vai expirar. Quando o usuário for entrar na conta dele, vou botar aqui, SU, vou entrar com a conta do usuário outro. Vai pedir a senha dele. Você é obrigado a alterar a senha imediatamente. Né? O administrador colocou ParWD "-e" outro, ele vai ser obrigado. Tanto faz se ele entrar pela interface gráfica ou entrar no terminal, ele não consegue usar mais nada se não alterar a senha. Né? Então, ele vai pedir a senha atual dele. Né? E vai ter que trocar a senha. Pronto, agora ele está com a nova senha. Né? Então, o "-e" do ParWD serve para forçar a troca de senha por parte do usuário. Bom, vamos ver o seguinte. Está vendo no modo texto, né? Como a gente faria para fazer a administração do usuário em modo gráfico? Né? Vocês podem vir nas configurações do sistema, né? Clicando lá em cima, canto superior direito, vindo em configurações, ou chamando aplicativos configurações pelo próprio aplicativo do Ubuntu. Descendo, vocês vão ver aqui um campo usuários, na parte de configurações. Clicando em usuários, né? Vocês vão ver o usuário do sistema. Então, usuário Fábio, outro usuário, teste. Né? Eu, como sou usuário Fábio, eu consigo trocar as minhas informações, né? Trocar, por exemplo, o meu nome de usuário, como ele aparece para mim no sistema. Né? Posso pedir para atualizar a minha senha aqui, né? Pelo ambiente gráfico. Né? Agora, se eu quiser mexer em outro usuário, eu não tenho como mexer. Né? Porque, apesar de ser um usuário administrador do sistema, estou aqui usando como uma conta simples. Né? Se eu quiser, como usuário do sistema administrador, mexer em outros usuários, eu tenho que vir no canto superior direito aqui, clicar em desbloquear. Né? Então, vou colocar a minha senha, lembrando que eu sou um usuário administrador. Aí sim, agora está habilitado, eu posso trocar informações de usuário. Né?
Posso editar a informação do usuário. Posso clicar em ou e botar uma foto, mudar a foto do perfil dele. Posso trocar a senha desse usuário. E posso até mesmo remover esse usuário. Né? Aqui outro usuário. Se eu vier remover o usuário, a gente acaba removendo a conta. Né? Tem a opção, inclusive, de manter arquivos ou excluir arquivos. Se eu botar excluir arquivos, ele vai ainda remover todos os arquivos do sistema. Vou botar aqui cancelar. Tá faltando aqui um botão. Ah, está aqui em cima, não estava achando ele. Em verdinho, para adicionar um novo usuário, eu posso vir simplesmente aqui, botão clicar, adicionar novo usuário, né, para criar uma conta de usuário. Nome completo, vou botar mais um usuário. Aí, nome de usuário, deixa ela mesmo. Permitir que o usuário defina a própria senha no início da sessão. Vou definir uma senha agora, vou deixar que é para o usuário definir. E mando adicionar. Né? Então, está criado mais um usuário aqui. Então, estão criados por essa interface gráfica do programa de configurações, é possível criar os usuários. Tá? Uma ferramenta tá, mais completa, tá, é a ferramenta chamada Usuários e Grupos. Tem aí no documento que eu coloquei para vocês, essa ferramenta ela precisa ser instalada. Para você instalar a ferramenta, né, nós vamos ver ainda como manipular pacotes, mas por enquanto, a gente está o comando sudo apt update para fazer a sincronização. Opa, estou com uma outra aqui, né? Deixa eu fechar. O apt update. Com isso, ele vai sincronizar o banco de pacotes com as informações de pacotes disponíveis para instalação. Depois, vou fazer a instalação de um pacote chamado Gnome System Tools. Aliás, está assim. Eu falei que não estava, mas está no documento, sim. Ele acabar de atualizar a base de dados aí. Aí sim, fazer a instalação agora. Sudo apt install Gnome System Tools. Com isso, ele vai fazer o download e a instalação do Gnome System Tools. Já fez o download. Está descompactando para instalar. Fazendo os acertos no sistema para funcionar direitinho. Está instalado. Né? Se vê aqui, tem um novo aplicativo chamado Usuários e Grupos. Né? O Gnome System Tools, na verdade, a gente está na série de aplicativos. Um deles é esse, Usuários e Grupos. Então, está aqui, todos os usuários são criados. Né? É um pacote mais completo. Né? Se eu clicar aqui em outro usuário, configurações avançadas. Pede a senha. Ele vai ter as informações que eu coloquei, que tinha criado no momento da conta. Né? Então, endereço do escritório, telefone de trabalho, telefone da casa. E privilégio do usuário, eu consigo manipular aqui individualmente algumas coisas que nem pelo arquivo de senhas eu consigo. Então, eu posso dar privilégio específico para esse usuário. Por exemplo, ele pode enviar e receber fax, né, coisa antiga. Né? Eu dou a ele permissão para configurar impressoras, mexer na parte de rede para fazer conexão e desconexão da parte de rede sem fio, usar dispositivo de vídeo, dispositivo de áudio, monitorar registro do sistema. Então, eu consigo dar algumas informações especiais para esse usuário, né, que eu não consigo por intermédio de outras ferramentas. Né?
E ainda informações do como qual é o shell que ele utiliza, qual é o diretório pessoal dele. Posso deixar a conta desabilitada temporariamente, depois posso vir habilitar a conta. Então, é uma ferramenta bem mais completa, essas usuários e grupos. Né? Posso adicionar novos usuários de uma forma bastante facilitada também. Então, uma ferramenta à parte, né, que não está no menu configurações, que precisa ser instalado, mas que dá acesso completo para gerenciamento de usuários pela interface gráfica. Deixa eu ver alguns comandos, vamos ver todos, não? Falei para vocês do arquivo do programa ParWD, ele coloca senhas troca senhas de usuários, né? Se eu quiser trocar uma senha de um grupo, por exemplo, trocar a senha do grupo outro, gparwd, outro. Opa, faltou só o sudo aqui na frente. Vou colocar uma senha nesse grupo. Se eu olhar o conteúdo agora, arquivo /etc /gshadow, a gente vê que agora o grupo outro tem uma senha. Está aqui a senha criptografada do grupo outro. Para apagar usuários, né, já mostrei aqui para vocês, vou, por exemplo, apagar o do usuário outro. É o comando userdel, como tem que ser um administrador, sudo userdel outro. Né? Se eu simplesmente... aqui está errado. Se simplesmente der o comando userdel outro, ele vai eliminar o usuário, mas ele vai manter registro desse usuário no sistema, o diretório dele, os arquivos que ele tinha, tudo mais. Se eu quiser eliminar tudo desse usuário, eu tenho que passar o parâmetro "-r". O "-r" vai eliminar tudo. Então, essa mensagem que ele deu foi o seguinte. O Linux ele pode ser um servidor de e-mail. Então, as contas de e-mail ficam armazenadas no diretório /var/mail. O que ele falou aqui foi que não foi encontrado nenhum e-mail para esse usuário outro nesse diretório /var/mail/outro. Tá? Então, sem problema. Não teve e-mail para apagar. Também uma forma para apagar um grupo seria groupdel. Né? Com os outros comandos aqui. A gente viu que, através daquele utilitários, usuários e grupos, nós podemos alterar informações da conta do usuário, como o nome da conta do usuário, né? Telefone, informações de telefone, tudo mais. Né? Existe um outro... beleza, pela interface gráfica dá para fazer tudo. E em modo texto, qual é o comando? Né? Para isso, para trocar informações do usuário em modo texto, a gente usa o comando usermod. Tá? Esse usermod tem também no documento que eu coloquei para vocês. Ele tem alguns parâmetros. -A. Se eu passar -A, aí eu passo o usuário que quero e o grupo. Tá? Ele adiciona usuários a grupos específicos. Posso utilizar ele para colocar o usuário fazendo parte mais de um grupo. Né? Se eu quiser trocar o nome do usuário, eu uso o parâmetro -C. Então, com -C, por exemplo, eu troco o nome. Usermod -C, vou botar aqui. Usermod -C. Fábio Carneiro. Usuário Fábio. Se eu for olhar o ParWD, o nome do usuário agora foi mudado. Antigamente o nome do usuário era Fábio, agora é Fábio Carneiro. Né?
Então, se eu quiser trocar qualquer informações do usuário do sistema, o comando será usermod, né? Lembrando que ninguém precisa decorar quais são os parâmetros, né? Se eu der o comando man usermod, vem um manualzinho e ele coloca aqui todas as informações, né, de parâmetros para que eu possa alterar na conta do usuário. Próxima parte, administração pela interface gráfica. Já mostrei para vocês aqui. E o próximo tópico, tá, que a gente vai ver na aula é permissão de acesso a arquivos e diretórios. A permissão de acesso a arquivos e diretórios diz como a gente controla determinados arquivos, determinadas pastas, e que controle pode ser feito em cima disso, que usuários podem acessar. Tá? Esse é um arquivo que é algo maior, tá? Não vai dar tempo da gente ver hoje, então eu vou terminar por aqui, né? Isso que a gente viu até hoje de inserir usuários vai ser importante para fazer o trabalho, porque vocês vão precisar criar alguns usuários, e também vai ser importante essa parte de permissões de acesso a arquivos e diretórios, né? Seria interessante se vocês pegassem e dessem já uma lida nesse restante do documento e tentassem fazer o trabalho para a próxima aula vocês já chegarem aqui com essa tentativa pronta, que assim qualquer dúvida que vocês tenham a gente pode tirar com mais facilidade, até para resolver a questão lá do trabalho e todo mundo conseguir fazer o trabalho sem dificuldades. Aqui o vídeo Tem alguma pergunta para fazer? Se for alguma dúvida da aula de hoje?